Olá, amigos da Casa da Prece, Chico Xavier. É com muita alegria que estamos novamente junto com vocês, podemos trazer mais uma explanação, uma palestra, se assim podemos dizer, ainda mesmo que à distância, mas com muita profundidade, com muita alegria de podermos estar junto com vocês, através da Maria do Carmo, da Regininha, da Márcia. Meu abraço a toda a casa e todos os companheiros de trabalho espiritual que nós temos a possibilidade e a alegria de executar junto com a seara maior do plano de Jesus. Aqui nós estamos e hoje nós temos a alegria de falar de uma obra de Emmanuel. Emmanuel, como muitas obras ele tem através do Chico, e assim eu pude oportunizar de ser agraciado de trabalhar à espera, servindo. Espera servindo. Este é o tema do livro, que foi me presenteada para que nós possamos estar compartilhando. Sem dúvida, todas as orientações e as palavras de cada frase, de cada etapa que Emmanuel nos traz, é de muita reflexão e de muito aprendizado. Mas vamos poder estar compartilhando com vocês este livro pequeno, mas de muita profundidade, junto a nós. Que possamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fazer nossa prece inicial, da alegria de estarmos juntos, elevando o pensamento junto com os irmãos que nos amparam, que nos dão sustentação para que a gente possa levar da melhor forma possível essas palavras, onde cada um que estará presente em ouvi-las assimilará com muito amor, com muita ternura, porque faz parte do nosso dia a dia, do cotidiano. E Deus, com sua luz, com seu amparo, nos fortalece a cada instante, a cada momento que nós estamos em nossa caminhada. Que o amparo maior sempre esteja conosco e agradecemos toda a luz divina para que esse momento se faça presente e podemos estarmos juntos. Estamos na data do dia 26 de janeiro de 2022, começando o ano praticamente, junto com vocês, e se possível em breve, pessoalmente podemos estar também compartilhando as oportunidades e palestras que sempre estamos sendo convidados por vocês. Então, espera servindo, o momento nos remete a reflexões por motivos óbvios, de mudanças necessárias para o crescimento e evolução em nosso mundo. E Emmanuel nos escreve sua obra com profundidade, frases firmes e objetivas, de forma direta, dando o recado de se fazer e sentir o bem, que podemos ser, oferecer com estímulo e compreensão, pois a impaciência nos agita, a aflição desconforta e nos asserena, para que nós possamos servir, crer, trabalhar e confiar. Assim ele nos pede coragem, serve e segue. Deus nos sustentará sempre. E disse-nos Jesus: de começo sobraram esperanças, alegrias indefiníveis se te derramaram da alma. Entretanto, a viagem da subida, acompanhando o eterno benfeitor, assumiu aspectos inesperados. Dificuldades apareceram, e testes complicados de fé ativa se te mostram a cada dia. Repontam ciladas e tropeços. Horas surgem, nas quais as tuas construções íntimas parecem desabar. No entanto, continua aprendendo e auxiliando. Vozes acomodatícias se te fazem ouvir. Apesar de tudo, não pares e segue sempre. Em muitos episódios do caminho, o desânimo te convida ao repouso, porque nós temos um cansaço, muitas vezes de um trabalho por muito tempo que estamos executando,
e ele se torna cansativo pela função ou desentendimento em nossa casa, sempre comum com todos nós. São momentos em que nós somos sempre convidados a repousar e refletir. Assim, ouves os companheiros que se marginalizaram no desalento, superestimam os entraves da jornada, que se faz mais difícil em muitos momentos. Ainda assim, confia no Senhor e não te imobilizes. Não contes amarguras. Considera as bênçãos que usufruis. Muitos de nós reclamamos demais pelas dificuldades, pelas dores, pela disputa para se colocar quem é mais sofredor um do que o outro. Não percebemos que às vezes entramos em vibrações que não nos é favorável, por questão apenas de pensamento, de atitudes que nós sempre que temos que estar nos vigiando. E assim, sustenta a cruz das provas que te honorifica, sem deixá-la cair no chão da inércia. Vamos nos mexer, vamos nos movimentar, mas para um progresso, de uma forma positiva e sem se lamentarmos. Lembra-te de que o Senhor segue à frente, ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão, esquece o mal e faze o bem. Haja o que houver, não retrocedas. E quando porventura as trevas te pareçam adensar em derredor de teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio de um novo dia, de um novo alvorecer. Deus te escuta a oração. Nunca duvides disso. Temos os recursos da prece, e toda prece, porém, é um diálogo em paz. Quando pedes por ti, pede-te o céu por outros. Nunca estamos sozinhos. Há quem espere auxílio em tua própria casa. Não longe, irmãos em prova rogam-te amparo e bênção. Alguns nos enviam mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite. Lembre-se de quem lembra de você, mas eles estão ali, participam da nossa vida, se preocupam conosco e muitas vezes, nós os ignoramos, mas são aqueles que realmente estão ao nosso lado e convivem conosco a cada momento. Necessitas de Deus e Deus precisa de ti. As oportunidades para a construção no bem, elas procedem de Deus. O aproveitamento está em nós que fazemos uso dessa oportunidade. O Senhor necessita de ti. Onde te encontras? Observa o que tens a fazer ainda hoje e percebe a presença no dever que te espera, que são muitos. Aqueles que te esperam a chegada de um trabalho, aqueles que te esperam uma palavra amiga, um sorriso, mesmo chegando na sua casa, um vizinho, numa portaria. A vida está presente, mas nós temos de viver sempre aproveitando as oportunidades do próximo junto a nós. Trabalhemos também a paciência e a escora da paz em todas as crises e provações nas quais te vejas. Trocá-las por reclamação e cólera, descontentamento e intolerância, será sempre deixar a pequena dificuldade em que te encontras para cair numa pior. A fonte em movimento assinala o poder do manancial. A caridade em ação é o metro que determina as dimensões de nossa fé. A vida nos ensina que somente nos elevamos nas bênçãos da compreensão e do amor ao próximo, na medida que nós descemos das passarelas da exibição de nós mesmos.
Pensemos nisso. Querer se aparecer nunca é o melhor caminho. Quanto mais discretos somos, mais amparados caminhamos, porque quem faz não precisa aparecer. Um texto bem característico trazido, onde Emmanuel nos traz os sentenciados, né? E assim ele fala com relação à pena de morte. Sabendo-se que a morte não existe, no sentido da extinção da personalidade, não nos será lícito apoiá-la, de vez que estaríamos aplaudindo na comunidade uma atitude que reprovamos no indivíduo. Em suma, nunca sanaremos um mal com outro mal. Considerando-se, porém, a lei da evolução que nos preside os destinos, ante a divina justiça, é importante observar que nós temos na Terra milhões de sentenciados, como sejam. Os espíritos selvagens estão intimados a perderem, através de longas provações, a brutalidade a que ainda se apegam, necessitam. Os analfabetos se encontram na obrigação de caminharem para as fontes da instrução. Os maus são indicados para longas investidas no sofrimento, a fim de aprenderem a ser bons. Os ingênuos, fadados a muitos desenganos, com o objetivo de se adquirirem experiências. Os rebeldes reconhecer-se-ão dominados numa fileira de obstáculos e frustrações consecutivas, de modo a alcançarem a luz da reflexão e da disciplina. Os ociosos crônicos, na inércia, ficam marcados para imersões nos nevoeiros da penúria, a fim de compreender a felicidade e o privilégio do trabalho. Atendendo-se aos princípios de causa e efeito que nos regem e sem anotarmos os problemas de lugar e tempo, devem ter a condição até atingirmos a espiritualidade superior. Todos nós estamos sentenciados a tarefas determinadas que o exame correto de nossas tendências nos demonstra quais são. Vivemos essas experiências, se não no ontem, em outras etapas e outras vidas, nessa ainda muitos temos que passar, vivenciar e trabalhar. Mas Emmanuel também nos pede para que nós sempre tenhamos um reinício. Se te afastastes da seara do bem, é importante que te lembres. Por mais ásperos te hajam sido os contratempos e os desenganos, por maiores que sejam os erros e as provações nos quais te precipitaste, não te impede voltar ao trabalho do recomeço. Basta te dirijas para a porta do bem, ao próximo, e a caridade te receberá de braços abertos. Muitas aflições resultam de nossa inadaptação à realidade. É que ainda em nosso estágio evolutivo, é muito difícil sabermos ter sem reter. Se observamos a vida com as lentes da compreensão mais alta, reconheceremos que tudo quanto acreditamos possuir, temos recebido e estamos recebendo da divina providência, em regime de usufruto, por um tempo determinado.
A própria vida se encarrega de nos mostrar a inexistência da posse em caráter definitivo. Entendemos o sentido legítimo da propriedade na terra e respeitamos as leis que lhe ofertam garantia. Notamos, entretanto, que toda propriedade, com variações de tempo, se transfere entre os homens de determinadas mãos para as outras. Toda posse é transitória e temporária. Recentemente, fizemos passeio, andamos por lugares bonitos com a família, cachoeiras, belas imagens. Porém, existe um proprietário, né? O lugar é bem conservado, mas esse proprietário um dia passará esse imóvel para outro, e esse para outro, porque nós partiremos. Mas os bens ficam, nunca nos acompanham, e tudo é temporário, tudo é momentâneo, tudo que compramos é enquanto estamos aqui que usufruímos, mas outros receberão isso posteriormente, né? Aquilo que no pretérito pertenceu aos nossos antepassados, nem sempre agora permanece sob o controle dos nossos descendentes. As criaturas mais queridas estão vinculadas às fichas kármicas diferentes das nossas, têm outras necessidades. Os companheiros mais estimáveis, eles estão submetidos às provas que desconhecemos. Muitas vezes sofremos por isso, por se preocupar pelos outros, pela necessidade de amparar, mas não temos força para mudar a história daquilo que é necessário para cada um. Paisagens que considerávamos ontem por deleitosos retiros encontram-se hoje transformadas por aqueles que nos substituíram no plano físico. À vista disso, recebemos todos os acontecimentos, tais quais são, cultivando o bem que se nos faça possível, sabendo que em quaisquer crises da existência, dos problemas que se mostrem inacessíveis à nossa capacidade de solução, nós devemos entregar-nos a Deus tudo o que a vida nos cedeu, por empréstimo, trabalhando e servindo sempre. No sustento de nossa própria paz, estejamos conscientes de que a lei da mudança funciona em toda parte. Em nome do Criador, não para que haja sofrimento, e sim para que se realize o melhor. Consideramos assim o mundo. Não condenes o mundo, ao invés de ampará-lo. Olha a lagarta humilde, dando a seda custosa. A mesa que te nutre veio da própria terra. A terra pede auxílio. Não reclama, censura. Flores fazem perfume na química do chão. Não te esqueças que o mundo é criação de Deus. E no nosso cotidiano, não censures os companheiros famintos de poder e os que abusam da inteligência quando nos cruzem os nossos caminhos. Eles já estão assinalados pela vida para encontrarem os obstáculos com os quais aprenderão que todos os bens da vida pertencem a Deus. O desprendimento, isso que nós temos que aprender sempre. Obedecer. Muitos companheiros no mundo categorizam a obediência à conta do servilismo. No entanto, quando nos referimos à obediência, reportamos-nos à disciplina sem a qual a ordem não existiria. A própria natureza é um tratado dinâmico sobre o assunto. O sol
Ele garante a vida do planeta por não desertar da própria órbita. A Terra não se destrambelha no espaço cósmico em vista de atender aos encargos que lhe competem na lei da gravitação. A massa dos oceanos submete-nos a princípios de contenção, fora dos quais, em se derramando, sufocaria a residência dos homens. As águas se subordinam à intervenção das próprias criaturas humanas, de modo a fecundar o solo nos mais diversos climas e regiões. Mestra da obediência, a árvore permanece no lugar em que foi situada e serve incessantemente sem perguntar. Pensa nisso e não fujas das obrigações que a vida te confia, a pretexto de seguir os costumes ilógicos e desconcertantes a que muitos setores da atualidade terrestre pretendem nomear como sendo renovação. A renovação legítima se nos verifica no âmago do espírito, com vistas ao nosso próprio burilamento no mundo interior. A obediência para o ter é dever a cumprir. Compromisso com a desordem é subversão. Faze de ti mesmo o melhor que possas, aonde está e com quem está. Aceita os imperativos de serviço aos quais a vida te chama, e o futuro te mostrará que construístes em ti mesmo a vitória da luz. Quantas posses, dinheiro, corpo e tempo, busca usá-los no bem. Transfere-se a fortuna de uma casa a outra casa. O corpo se desgasta na passagem do tempo. Patrimônios que ajuntes deixará entre heranças. Segundo as leis de Deus, tens somente o que dás. O que deres aos outros é o que terás contigo. Muito esclarecedor para a nossa vida e o nosso raciocínio. Segundo as leis de Deus, tens somente o que dás. E o que deres aos outros é o que terás contigo. O exercício da caridade. Trabalhando e servindo, nós podemos direcionar o texto da seguinte forma: se quiseres trabalhar servindo sem preocupação de ganho excessivo, ninguém mentalizará as conquistas que te felicitarão a existência. Sejam quais forem os entraves que te busquem afastar do serviço a fazer, não te detenhas, lute, não desista. Tudo depende de nós. Quando não puderes caminhar regularmente, arrasta-te para as atividades que te esperam. Se não consegues produzir o muito que desejas, realiza o pouco, segundo as tuas possibilidades. Diante de obstáculos maiores que te impeçam a abraçar os próprios encargos, recorda que servir com paciência, aceitando as próprias inibições e limitações, é uma tarefa estimulante em benefício dos companheiros. Sofrendo críticas, desculpa e esquece. Não te fixes nas dificuldades que porventura te visitem, e sim, agradece a divina providência o amparo que tens recebidos. Nunca te acomodes com o desânimo, nem te entregues
a queixa. Ser útil é um privilégio. Auxilia para o bem dos semelhantes, quando isso se te faça possível. Louva o necessário de que dispões, sem te enganares com as ilusões do supérfluo. E ainda mesmo que tudo te pareça hoje problema e sombra, continua trabalhando e servindo alegremente, na certeza de que amanhã o sol de Deus te trará novo dia, abençoando-te a brilhar, hoje e sempre, em corpo, em espírito, de ambas as formas, sempre ciente de que estamos aqui de passagem, porque mais uma etapa iremos cumprir com os desígnios de Deus e o aprendizado que hoje o próprio tema do livro nos traz. Espera, servindo, criando e amando as tarefas divinas que Deus permite que possamos fazer diante de nossa jornada. Com alegria, um abraço imenso a todos e obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.